A pandemia começou, a gente já tinha uma plataforma pronta. Não ficamos sem aula. O futuro está aqui, né? Então, as pessoas que têm vontade de crescer estão no lugar certo. A importância que o inglês tem para o mundo, porque o mundo fala inglês, né? Aprender um novo idioma é muito mais do que obter fluência na segunda língua ou em outra língua. É desenvolvimento cultural, social, cognitivo, melhora nas percepções, além de te dar novas oportunidades. Isso são alguns dos benefícios para quem busca conhecer um idioma diferente do seu. O próprio mercado de trabalho tem oferecido mais opções para quem, sobretudo, consegue se comunicar num idioma que é o mais falado mundialmente, o inglês. Diante da globalização e do aumento da competitividade, saber 2 línguas é o mínimo. E a nossa entrevistada de hoje é prova de como saber um novo idioma pode ser um divisor de águas na trajetória de uma pessoa. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e este é o Prime Business, que você sintoniza pela rádio Hits Prime FM, acessa na internet pelas redes sociais do Portal 93 e na televisão pela Real TV, afiliada à Record Sinop. Fique conectado que eu volto já já. Prime Business. Oferecimento Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandaliaria, a multimarcas de chinelos e personalização do Shopping Sinop. Revista Notícia mt.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui. Ela nasceu no Paraná, mais precisamente na cidade de Maringá, e desde cedo demonstrou ser bem exigente quando o assunto é educação. Uma nota 0 mexeu com a vida dela. E ser jornalista foi uma das suas primeiras escolhas. Porém, os caminhos levaram essa paranaense a descobrir uma nova paixão e, de certa forma, se comunicar e proporcionar a várias pessoas uma nova forma de comunicação com o mundo. Por meio dela, um mundo de opções já foi oferecido a diversas pessoas. Hoje nós temos a honra de conversar e conhecer um pouco mais sobre a história da empresária Liana Aparecida Garcia de Maria, a Liana da Wizard. Liana, muito obrigado por aceitar o nosso convite e é uma honra poder contar a história da vossa missão empreendedora aqui na cidade, essa história tão bacana. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrada de estar aqui. Liana, você é paranaense, né? Sou paranaense de Maringá. De Maringá. Muita gente de Maringá. Bom, a empresa que colonizou a cidade também tem sua sede em Maringá. Me conta um pouquinho como é que você conhece Sinop e de repente é puxada aqui para a capital do Nortão. Meu pai, né, veio para Sinop porque um irmão dele morava aqui e ele veio conhecer a região. E lá no Paraná, eles tinham uma sociedade entre irmãos que tinham máquina de trator de esteira. E aí ele veio para cá e viu aquele monte de opções, né, de trabalho e acabou voltando para o Paraná com a notícia que a gente estaria mudando para cá. Foi um chororô na época, né? Porque a gente nem imaginava uma coisa dessas, né? E acabamos vindo para Sinop. Então, foi assim que começou a nossa história aqui. Foi trazida. Fui trazida para Sinop. Puxada para Sinop. Mas em conversas que a gente já teve, eu sei que a tua intenção primária era ser jornalista, correto? Vou dizer assim, a minha história de amor com o inglês, na verdade, começou quando eu tirei um 0 no colégio, né? E aí eu tinha um sonho de ser jornalista. Queria ser jornalista, mas eu sempre dizia que eu queria ser uma jornalista internacional, que viajasse o mundo. Eu gosto muito de viajar. E então eu acabei vindo para Sinop. E antes disso eu tirei um 0 numa prova que fiz e isso foi o divisor de águas para mim. De quê? De inglês. Prova de inglês? De inglês. Então, Zerou. por isso eu disse que é a minha história de amor com o inglês, né? E aí eu decidi que eu ia aprender essa língua. Eu ia aprender essa língua porque eu queria ser jornalista e precisava falar inglês para ir para o mundo, né? Aí eu acabei mudando para Sinop e aqui só tinha 3 opções de faculdade: letras, pedagogia e matemática. Falei, vou para letras porque lá eu vou ter o inglês que eu preciso
E depois, quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer jornalismo, né? Só que eu me apaixonei pelo curso. Assim, você começa a prática do ensinar e... Você corre o risco de ser aquela pessoa que começa o curso e para no meio e acabou sendo Também, uma pessoa que... é. E acabei realmente me apaixonando pela profissão, sabe? Pelo ensinar. Depois até veio o curso de jornalismo para Sinop, né? Mas eu falei, não, agora eu já me encontrei aqui. E com o inglês que eu aprendi e tal, eu acabei tendo as oportunidades também de viajar e ir para o mundo, né? Conhecer o mundo que eu queria. Ser internacional. Conhecer as coisas de fora, né? Mas e a história profissional? Mas eu quero que você responda pra gente depois do intervalo. Você já vem, aprende o inglês, mas como é que entra o profissional? Como é que eram os perfis de alunos lá no começo? Você conta pra gente depois do intervalo. Revista Notícia MT.com.br. Portal de notícias. Alimentado diariamente com notícias contendo informações importantes do estado de Mato Grosso. A história de Mato Grosso passa por aqui. Estamos de volta com o Prime Business, sou o consultor Daniel Ludwig e hoje a nossa entrevistada é a Liana, da Wizard Sinop. Liana, antes do intervalo, eu queria justamente entender, a gente foi entendendo como o inglês entra na sua vida, mas agora eu quero entender como ser empresária, ter um negócio de inglês, aparece na história da Liana. Então, eu acabei vindo morar em Sinop com meus pais, que mudaram para cá, né? Mas eu já namorava lá no Paraná, então acabei me casando, fui morar no Paraná e comecei o curso de letras lá, né? Depois eu voltei para Sinop e também tinha o curso de letras aqui, como eu disse anteriormente, continuei fazendo. E até então trabalhava com meu marido, que casamos e viemos para cá, né? E eu trabalhava com materiais de construção, que era o que a gente mexia aqui. E acabou não dando certo e eu resolvi que eu queria então seguir a carreira de professora, já que eu estava fazendo um curso de letras, estava gostando e tudo mais. E aí eu comecei a ver assim a necessidade, como eu gostava muito de inglês, eu falei, cara, eu tenho vontade de ter uma escola, de ensinar as pessoas a falar inglês de uma forma mais fácil. E aí surgiu a oportunidade de um pessoal que era de Cuiabá, na época meu cunhado, que trabalhava numa escola em Cuiabá, que tinha o Wizard. E aí ele falou, Liana, você não quer tentar em Sinop? A gente, de repente, abre uma extensão em Sinop. E como eu trabalho até hoje ali no Colégio Regina Paz, então eu aluguei uma sala ali, no sábado, de manhã, então eu dava aula de manhã. E aí, um semestre foi assim, aí eu divulguei para os alunos que eu era professora, na própria faculdade que eu fazia, e aí alguns alunos começaram a abrir uma turma ali. Aí depois, no semestre seguinte, já conversei com a irmã, aluguei mais uma sala à tarde, então eu dava aula à tarde também, das 2 às 4, das 4 às 6. Então era assim, 3 turmas. Aí aumentou mais uma turma durante a semana. Aí falei, peraí, vamos abrir um lugar só nosso, né? Tava em lugar alugado, tava indo bem, limitado. Exato, era só uma salinha e tal. E aí alugamos um lugar que é onde está o Wizard hoje, só que na época era de madeira, só tinha 2 salas, era bem pequenininho. E aí fomos divulgando, as pessoas foram conhecendo e acabou virando o que é hoje. Como é que era o perfil do aluno daquela época? Bom, o aluno geralmente procurava, o adolescente, ele procurava o inglês porque ele tinha dificuldade na escola, né? E também eu tinha alguns adultos, né, que tinham vontade de viajar,
que já não era tão fácil como é hoje, né, para viajar. E então eram esses perfis de aluno que tinha dificuldade na escola ou na universidade e adultos que gostariam de viajar e queriam aprender a língua. Então esse era o perfil Mudou da esse época. perfil para hoje? Mudou um pouco. Ainda tem aqueles alunos que procuram porque tem dificuldade, né, na escola, mas hoje a visão das pessoas que buscam um curso de inglês ele sabe que o mercado está pedindo isso. A gente sabe que no Brasil só 5% da população fala inglês e só 3% fala fluente. Então o mercado é grande. Então quando o aluno vem, ele vem e a gente pergunta: qual é o seu objetivo? Por que você está procurando um curso de inglês? E aí ele responde: ou é para o trabalho, ou é porque ele quer viajar, ou porque ele sente que vai ser importante no futuro dele. Então a visão dele já é diferente. Ele vê uma perspectiva de futuro com a língua, de portas abertas, de oportunidades. Para você, houveram muitas oportunidades abertas por causa do inglês, de saber falar inglês? Houveram. A própria escola, a própria Wizard caiu na minha mão pelo fato de eu falar inglês, né? Então, alguém que viu uma oportunidade aqui em Sinop e acabou me oferecendo isso. Então, começou por aí. A questão dos intercâmbios, né? Então, assim, eu fiz o meu primeiro intercâmbio em 98 e nesse período eu conheci pessoas que depois, quando precisaram de alguém, lembraram de mim. Ah, Liana, ela fala bem inglês, ela pode ir, ela já tem experiência. E aí eu não parei mais. Faz 20 anos que eu faço intercâmbio. Liana, nós tivemos nos últimos anos a situação da pandemia que evidenciou a necessidade, na realidade, nos empurrou com força para o ensino à distância. Escolas públicas, escolas privadas, faculdades, cursos, trabalho, ou seja, fizemos trabalho à distância. Como é que você vê vamos chamar, quais são as diferenças, vantagens, desvantagens? Alguém é melhor, alguém é pior? Em que pontos de um aprendizado de inglês em sala de aula comparado a um aprendizado do ensino à distância ou do EAD? Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, quando começou a pandemia, todos nós precisamos buscar uma outra alternativa, né? E até então, as aulas online eram vistas assim de uma forma, você não aprende com isso, né? As pessoas tinham muita resistência com as aulas online. No nosso caso, a Wizard ela já vinha preparando uma plataforma própria para que abrisse esse novo nicho, para que eles tivessem como oferecer também, já que isso é uma coisa que vem crescendo também na internet, né? E aí, quando a pandemia começou, a gente já tinha uma plataforma pronta da própria Wizard. E isso foi, assim, muito bom para a gente, porque nós não ficamos sem aula. Até que o pessoal estava se preparando, como ia fazer, a gente já estava dando aula. Então, nas 2 primeiras semanas, até que a gente conseguisse treinar, readaptar tudo aos professores, porque foi um grande desafio para todo mundo, né? A gente começou já a trabalhar com aulas de conversação. Passado esses 15 dias que estava todo mundo dando naquele susto, né? Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? A gente já estava dando aula online. Só que a nossa aula online, ela tem o professor, ela é exatamente igual você tem na escola presencial. Então, no começo, alguns pais estavam bem resistentes. E aí não queriam, não, eu não gosto e tal. Então a gente começou assim, olha, vamos fazer o seguinte, experimenta pelo menos 2 semanas. Só experimenta. Se você não gostar, tudo bem. E aí os pais começaram a perceber, eles ter noção do quanto as crianças, os filhos, os adolescentes já sabiam. Isso foi legal porque eles deram esse feedback pra gente. Nossa, eu não imaginava que meu filho soubesse falar tudo isso já. Então os pais começaram a acompanhar e ver a forma que a gente trabalha. Então isso assim foi muito legal. Não perdemos alunos, sim, muito pouco. E alguns por conta de pais que não tinham como acompanhar, principalmente os pequenininhos, porque eles precisam lá estar orientando como lidar com essa tecnologia. Então, assim, nós perdemos muito pouco aluno, graças a Deus, né?
E hoje, para você ter uma ideia, a gente tem várias turmas que eram de alunos presenciais e que não quiseram voltar presencial, eles querem continuar online. Então a gente tem aí 5, 6 turmas só de alunos online daqui de Sinop. Tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, que continuam, que permaneceram. Porque o nosso professor, ele é virtual, ele está lá o tempo todo te chamando pelo nome. A mesma aula que você faz lá na escola, você faz. A diferença é só que o professor está ali na tela, o resto é tudo igual. Ele pode escrever, vai ter a prática, vai ter a avaliação. Sim, ele vai ter aquela conversação com você individualmente ou em grupo, depende da aula. Então, assim, não mudou nada, só a tela. Só mudou para a tela, que bacana, que bacana. Liana, nós vamos dar uma pausinha agora, vai vir aqui para o nosso programa o consultor Vitor Medina. Ele sempre traz uma dica especial aqui para a gente. Vitor, é com você. Olá, amigos do Prime Business. Chegamos ao momento Dica do Consultor. Na semana passada, a gente já vinha falando de assessoria de imprensa. Hoje eu quero continuar nesse tema, porém, nós vamos aprofundar um pouquinho. Nós vamos falar sobre a gestão de crise. Como que a assessoria de imprensa pode colaborar na gestão de crise da sua empresa. Eu sou o consultor Vitor Medina e trago essa dica para você. Dica do consultor. Nós sabemos que não existe uma receita pronta para lidar com a crise, né? Não existe aquele ponto específico, nós vamos fazer isso para resolver o problema. Primeiro, a gente precisa entender realmente o que está acontecendo dentro da empresa, né? O assessor de imprensa, ele tem essa função e por muitas vezes ele vai tratar isso, ele vai conseguir ter uma previsão do que está acontecendo. Claro que se a crise vier, você tem que tratar ela com muita clareza, com muita transparência e com muita honestidade. É para isso que o assessor de imprensa realmente está lá para fazer. Em determinados casos, o assessor de imprensa ele vai conseguir fazer essa previsão, se antecipar, fazer um planejamento de ação, um planejamento estratégico para que aquilo não afete a imagem da empresa, que não haja prejuízo para a empresa ao ponto de ter a sua imagem afetada. Por isso que é tão importante você ter um profissional qualificado, um profissional que realmente sabe o que vai estar fazendo num momento de crise, justamente para ele conseguir fazer esse gerenciamento de crise e, em outros casos, não deixar que a crise aconteça. A dica do consultor de hoje é essa. Grande abraço, sucesso sempre, é com você, Daniel. Obrigado, Vitor. Realmente, a assessoria de imprensa na gestão de crise é fundamental. Ela te prepara para você dar as respostas certas, no momento certo, do jeito certo. Crise, lamentavelmente, pode aparecer, em geral aparece em uma empresa, com uma pessoa, principalmente com pessoas públicas ou empresas que atendem muitas pessoas. E é nessa hora que uma assessoria de imprensa vai gerir esse momento para causar o menor impacto possível. E seguimos aqui, Liana, com esse papo gostoso aqui, em português. Em inglês eu não me atrevo. Faço parte dos 97% da população que não fala inglês. Ó, fica a dica aí, vai para o Wizard. Perfeito. Liana, como é que é essa viagem de intercâmbio? Como é que isso funciona com os alunos? Bom, o aluno que estuda inglês, ele quer ter uma experiência diferente, né? Não é uma língua nossa, então ele quer vivenciar isso. E o intercâmbio traz isso para ele, uma experiência diferente, uma cultura diferente, é tudo diferente para ele. Quando ele chega lá, ele assim, se encanta com tudo e ele tem a percepção também de aprendizagem dele, que ele só vai saber quanto ele sabe quando ele precisa passar por uma experiência dessa. Então ele se surpreende, porque ele descobre que ele sabe muito mais do que ele acha que ele sabe, né? Sem falar, assim, da vivência cultural, das pessoas que ele vai conhecer, enfim, de todo o contexto, né? Ele vai fazer um curso lá também, então ele vai ter professores nativos, ele vai ter experiência com pessoas de outros lugares, não só de onde a gente vai. Agora, esse ano a gente está indo para Vancouver, né? Mas ele vai ter uma experiência com pessoas de outros países que também falam inglês, que também buscam a mesma coisa, né? Quando eles voltam, eu brinco com os pais que eu levo eles de um jeito e eu entrego de outro. Porque, assim, a princípio, quando um aluno vai para uma experiência dessa, ele vai pensando no inglês. Eu vou melhorar a minha fala, vou melhorar o meu listening.
Mas ele volta com um leque de coisas abertas, porque ele vê coisas diferentes, até a forma dele agir. Então, tipo, lá a gente não tem a mãe para levar de carro, não tem a mãe para falar, eu não gosto de comer isso, então a mãe, os pais, ou se faz o que ele gosta. Lá não, ele tem que experimentar de tudo, porque lá não tem o que ele quer só, né? Aí ele aprende a andar de metrô, ele aprende a andar de ônibus, ele aprende a andar a pé, né? Ele aprende a conviver com outras pessoas que nem sempre são do mesmo grupo que ele costuma. Então, assim, eu digo que é uma experiência para a vida, que nem um livro ensina, né? Eles voltam diferentes, eles voltam mais maduros, eles voltam com uma percepção de vida diferente e eles percebem a importância que o inglês tem para o mundo, porque o mundo fala inglês, né? Ou seja, você acaba tendo, além do preparo de língua, você tem o preparo para a vida. Para a vida, exatamente. Para a independência, vamos assim dizer. Eu reluto nessa pergunta que eu vou te fazer, porque eu acho que ela não deveria nem existir. Mas quando eu vou conversando no meio da sociedade, a gente vai percebendo que dentro do público feminino ainda existe vamos pensar assim, em algumas, uma barreira de entender o que é ser mulher empreendedora, que isso é algo normal. Como é que foi sua trajetória de mulher empreendedora e dicas para essas mulheres justamente entenderem que elas podem empreender também, que elas devem empreender, que isso faz parte do dia a dia? Eu nunca tive dificuldade em relação a ser empreendedora. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eu penso que quando você tem um objetivo, né, e você sabe o que você quer, as coisas vão surgindo e você vai levando, vai pegando, vai abraçando. Se você acreditar, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Então, comigo, eu sempre fui uma pessoa que tive objetivos, sonhos e sempre fui buscar, né? Então, no meu vocabulário não existe essa coisa assim, eu não consigo. Eu vou tentar até o fim, né? Então, eu sempre digo para os meus filhos, isso é uma coisa que eu levo para mim também. Eu posso tudo aquilo que eu acredito que eu posso. Então, se eu fui fazer uma faculdade, se eu gostava do que eu fazia e foram aparecendo as oportunidades em função daquele trabalho que eu estava fazendo, eu fui agarrando essas oportunidades, porque o medo, ele existe. Meu pai sempre dizia isso pra gente, olha, medo é natural, mas se você não fizer por medo, outro vai fazer e você vai perder a oportunidade. Então, quando eu tinha medo, eu lembrava disso, sabe? Meu pai sempre foi um grande sábio. E aí eu falava, não, eu vou. E aí eu fui agarrando tudo que veio, né? Fui procurando, claro, estudando, fazendo os estudos de aperfeiçoamento e fui buscando o melhor para que eu chegasse até lá. Então, assim, eu não vejo barreira por ser mulher. Eu não tive esse problema. Eu penso que homem ou mulher, se você sabe o que você quer, se você gosta, se você conhece, sabe o que está fazendo e as oportunidades aparecem, você tem que agarrar. Você tem filhos? Eu tenho filhos, né? Então aí existe a parceria. Mas não é só você que tem filhos. Todo mundo tem. Exatamente. Eu digo assim, que eu cheguei até aqui também porque eu tive um parceiro, sabe? Eu ia para a faculdade, o meu esposo cuidava das crianças à noite, porque eu ia à noite. Eu trabalhava o dia todo com ele. Então, eu ia para a faculdade, ele cuidava das crianças, e eu voltava, ia estudar, e no outro dia estava trabalhando, e as coisas foram aparecendo. Então, existe uma parceria, um precisa do outro, e chegamos juntos. Então, eu acho que essa vitória, esse sucesso não é só meu, é nosso, né? Mas eu acho que a mulher, ela tem que pensar que ela é capaz, sim. Por quê? Só porque ela é mulher? Liana, lamentavelmente a gente está chegando ao final do programa. Mas eu queria, antes da gente encerrar, deixar aqui mais uma pergunta para você que é educadora, antes de tudo, é uma pessoa que constrói, ajuda na construção de pessoas, como você falou, no intercâmbio. Olhando para os anos de Sinop, como é que você vê a mudança da população, uma evolução? O que você viu nesse tempo todo de empreendedora com o Sinop?
Bom, Sinop, eu digo que é uma coisa fora da casinha, né? Sinop é uma cidade que cresce, assim, absurdamente. As pessoas que vêm para cá vêm com esse intuito de trabalhar, de vencer. São pessoas guerreiras, né? Então, assim, eu vejo que o futuro está aqui, né? Então, as pessoas que têm vontade de crescer, está no lugar certo. Se tiver vontade de crescer, acreditar no que vai fazer, trabalhar duro e buscar as coisas que vieram buscar, é o lugar. Porque Sinop deixou de ser aquela cidadezinha pequenininha, onde as pessoas vinham, né? Ah, vou tentar. Ela continua sendo uma cidade de oportunidades, porém uma cidade que cresce e quem acredita nela, com certeza, vai ter sucesso aqui. Agora chegamos ao final. Mas eu queria ainda deixar um espacinho para suas considerações finais, o que você quiser compartilhar mais, o que a gente de repente não falou aqui que você acha importante compartilhar com quem nos acompanha. Bom, eu sou da área de educação, né? Sou da escola de inglês. Então, o que eu posso dizer, assim, que as pessoas que têm o sonho de falar inglês, porque tem muitas pessoas que têm, falar, eu tenho vontade de falar inglês, eu gostaria de aprender, mas eu preciso ir lá, então vai sempre protelando, né? Então, assim, o mundo está buscando pessoas que falem uma nova língua. Pode ser inglês, pode ser outras. Inglês é a língua universal. Então, assim, que busquem, que não tem idade para isso. Eu ensinei meu pai com 75 anos. Eu trabalho com crianças de 3 a 100 anos, né? Mas na escola a gente trabalha de 3 a 100 anos. Eu ensino meu neto a falar inglês, que já fala também. Tem 5 aninhos, ele fala comigo em inglês. Então, as pessoas que têm vontade, busquem. É algo a mais que você vai ter. E para mim foi um divisor de águas falar inglês, porque ele me abriu oportunidades. E até hoje me abre oportunidades, abre portas, né? E eu acho que para os jovens, principalmente, que estão entrando no mercado de trabalho, daqui a pouco eles vão precisar disso. É aquela história, quem não falar inglês vai estar fora do mercado de trabalho, porque o mundo globalizado que está, cada vez mais está buscando alguém que fale fluente. Então, estamos lá para atender essas pessoas. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Daniel, obrigada a toda a equipe. Obrigada, Sinop, por nos acolher. Afinal, a gente tem 18 anos como melhor escola da cidade. O prêmio lá de 18 anos consecutivamente, né? Como melhor escola de cidade. É um trabalho árduo, mas é muito prazeroso. Você vê o seu aluno entrar lá, não saber falar nada e saber sair falando inglês como um nativo. Então, isso pra gente é tudo de bom. E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi o Prime Business de hoje, onde nós falamos com a Liana, da Wizard. E na próxima semana a gente tem mais conversa e mais história boa aqui no Prime Business. Até lá. Prime Business, com Daniel Ludwig. Oferecimento Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandaliaria, sua multimarcas de chinelos do Shopping Sinop, Crocs, Havaianas, Coach, Cavaleira, Acostamento, Coca-Cola e muito mais. Revista Notícia MT.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui.